Olá, pessoal. Como vão? Estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito. Nosso curso aqui, Direito Civil Constitucional, estamos tratando. Não é? Nossa aula de hoje, nós vamos tratar de direito obrigacional. Modernos conceitos e deveres laterais do direito obrigacional, mas é claro, tratando dos elementos constitutivos das obrigações e tratando de uma teoria geral do inadimplemento. Na nossa última aula, nós tratamos ainda de parte geral, defeitos do negócio jurídico, e hoje de direito das obrigações. Mas antes, vamos lembrar aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Mandem aí as dúvidas, as sugestões, né? Que certamente elas serão encaminhadas, as dúvidas serão encaminhadas. Tá ok, gente? Então vamos lá. Trataremos então do direito obrigacional, né? Do direito das obrigações. O primeiro ponto que nós vamos tratar aí dentro do direito das obrigações são os elementos constitutivos das obrigações. Os elementos constitutivos de toda e qualquer obrigação são três: o elemento objetivo, o elemento subjetivo e o vínculo jurídico. O elemento objetivo de toda e qualquer obrigação é o objeto obrigacional e o objeto prestacional. Eles se subdividem em elemento objetivo obrigacional e prestacional. O elemento objetivo obrigacional será sempre ou dar, ou fazer, ou não fazer algo. O elemento objetivo prestacional, por sua vez, será o que se dá, o que se faz, ou o que não se faz. Então, se eu assumo a obrigação de entregar o relógio para o José, pegar o relógio e entregar para o José, isso é uma obrigação de dar coisa certa. Qual coisa certa? O relógio. Tá claro? Se eu assumir a obrigação de dar o relógio, de entregar o relógio, nós temos aí, como elemento objetivo obrigacional, o dar. Elemento objetivo prestacional, o próprio relógio, a prestação, o que se dá. Tá claro? Então, elemento objetivo da obrigação é dar o relógio. Além do elemento objetivo, a obrigação conta também com o elemento subjetivo, que também é constitutivo da obrigação. O elemento subjetivo de uma obrigação se subdivide em credor e devedor. O credor, ou accipiens, é aquele titular do direito obrigacional. É aquele sujeito que tem o direito de exigir um comportamento do devedor. O devedor, sujeito passivo, ou solvens, é aquele que tem o dever de cumprir aquela prestação, de dar, de fazer ou de não fazer. Então, o primeiro elemento é o elemento objetivo, que pode ser objeto obrigacional ou prestacional. O segundo elemento é o elemento subjetivo, credor e devedor. E o terceiro elemento, o vínculo jurídico. O vínculo jurídico se subdivide em débito e responsabilidade. O vínculo jurídico de toda e qualquer obrigação se subdivide em débito e responsabilidade. O débito é a ligação entre o credor e o devedor, o liame entre o credor e o devedor. Este é o débito, a ligação que o credor tem com o devedor. E a responsabilidade? A responsabilidade é o direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Então, o débito é a ligação entre credor e devedor. A responsabilidade consiste no direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Tá ok? Então, a responsabilidade repousa neste direito subjetivo que o credor tem de exigir um comportamento do devedor. Elementos constitutivos de quais obrigações? Obrigação trabalhista, obrigação empresarial, obrigação civil, obrigação consumerista. Qualquer obrigação tem estes três elementos constitutivos. O objetivo, o subjetivo e o vínculo jurídico. Tá claro, gente? Com base nesta situação, vamos analisar aí o que a gente pode chamar de uma teoria geral do inadimplemento. Para depois a gente tratar de deveres laterais, da obrigação como um processo, seu desenvolvimento. Tá claro? Então, uma teoria geral do inadimplemento. Nós vamos tomar aqui para nós o termo inadimplemento da maneira mais ampla possível. Nós vamos tomar como inadimplemento toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação em que o sujeito fica devendo para o outro. Então, imaginem lá que o José estava vindo calmamente com o seu veículo,
né? O João estava parado no farol, o José veio e tumba, bateu na traseira do João. Ora, isso gera um dever de indenizar. Né? O José, que bateu na traseira do veículo do João, que estava parado ali, aguardando o trânsito fluir, enfim, porque o farol estava fechado, né? E aí ele ficou aguardando, e o José veio e bateu na sua traseira, tem o dever de indenizar o João, que estava no carro da frente, né? Que estava em regular direito, estava lá parado, porque o trânsito não estava fluindo. Tá claro? E batendo na traseira do sujeito que estava à sua frente, o João vai ter o dever de indenizar o José. Isso é inadimplemento. Esse inadimplemento pode ser, ó, já aviso, nós vamos traçar aqui 4 classificações de inadimplemento. Tudo bem? As 2 primeiras que nós vamos tratar em apartado. As 2 primeiras. O inadimplemento pode ser, primeiro, inadimplemento culposo. Em que situação o inadimplemento é culposo? Regra, gente. Sempre o inadimplemento é culposo. Tá claro? Essa é a regra. O inadimplemento será culposo. O inadimplemento só não será culposo quando houver alguma situação excepcional que exclua a culpa. Então a regra é que o inadimplemento é culposo. E o inadimplemento que não é culposo é o quê? O inadimplemento que não é culposo é não culposo. Muito cuidado, não existe inadimplemento doloso. O dolo, lá no direito penal, é um atributo adjetivo da conduta. A conduta foi dolosa, foi culposa, né? Homicídio doloso. O sujeito chegou lá, teve a vontade de matar, deu 10 tiros no outro. Isso é um homicídio doloso, não é? Porque ele teve a intenção de matar. Não é isso? Homicídio culposo. O sujeito, sem querer, perdeu a direção do veículo e acabou atropelando alguém e essa pessoa acabou falecendo. Isso é um homicídio culposo, porque não teve a intenção de matar. Tudo bem? Agora, aqui no direito civil, dolo não é atributo adjetivo de conduta. No direito civil, o dolo é o quê? Um vício de consentimento. Nós acabamos de falar dele na nossa aula passada. Né? Vocês lembram? Na nossa aula anterior, que nós tratamos de defeitos do negócio jurídico, a gente tratava do quê? Dentro dos defeitos do negócio jurídico, a anulabilidade, né? E dentro da anulabilidade, as possibilidades de anulabilidade, né? Que seria incapacidade relativa e vícios de consentimento e vício social de fraude contra credores. Dentro dos vícios de consentimento, nós tínhamos erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Né? Então, o dolo aqui no direito civil não é atributo adjetivo de conduta, é um instituto jurídico próprio. É um vício de consentimento, tá claro, gente? E é isso que a gente tem de ter em mente. O inadimplemento, portanto, ou ele é culposo, ou ele é não culposo. Inadimplemento não culposo, tá claro? Inadimplemento culposo. Em que situações o inadimplemento é culposo, gente? Inadimplemento é culposo sempre. Esta é a regra. O inadimplemento será culposo, em regra. Por exceção, o inadimplemento pode ser um inadimplemento não culposo. E em que situações que o inadimplemento é um inadimplemento não culposo? Ora, ele é não culposo quando houver uma excludente de culpabilidade civil. Quais são as possíveis excludentes de culpabilidade civil? Caso fortuito ou força maior. Né? A parte aí, a distinção entre os dois institutos, caso fortuito e força maior, que a gente entende que não há nenhuma distinção, são sinonímias, tá? Se vocês pegarem aí os autores clássicos, como a professora Marilena Diniz, Silvio de Salvenosa, Carlos Roberto Gonçalves, né, eles vão dar informações sobre caso fortuito e força maior, cada um de uma maneira, né? E distintas entre elas, trocadas. Por quê? Porque simplesmente não há distinção. Né? O professor Agostinho Alvim, fundador da Faculdade Paulista de Direito da PUC, e autor do nosso Código Civil na parte de Direito das Obrigações, trata do tema dizendo do fortuito interno e fortuito externo. Ou seja, entendendo como sinonímias essas situações de caso fortuito e força maior. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Seja um evento humano que lhe impeça de cumprir a obrigação. Seja um evento da natureza, se houver uma força maior do que a sua que lhe impeça do cumprimento da obrigação, temos aí um inadimplemento não culposo. Então, eu estou chegando para entregar lá para Alcione o relógio que eu estou devendo a ela. Na hora que eu chego na porta do prédio que ela trabalha, do escritório para entregar, está tendo lá greve, piquete, motim, qualquer coisa, eu não consigo subir, eu não consigo entrar no prédio. Eu vou inadimplir? Vou, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir entregar o relógio que eu estou devendo. Mas, sem sombra de dúvidas, isto é um inadimplemento não culposo. Da mesma maneira, se o que me impede de cumprir a obrigação é um furacão, um vendaval, um terremoto, um maremoto, um tsunami,
seja lá o que for, se a situação, né, que me impede do cumprimento da obrigação, uma situação de força humana ou de força da natureza, isso pouco importa. O que importa é que isto gera um inadimplemento não culposo. E qual é a substancial distinção entre o inadimplemento culposo e o inadimplemento não culposo? Ora, se o inadimplemento é culposo, o sujeito inadimplente, aquele que inadimpliu, deverá pagar a devolução dos valores pagos mais perdas e danos. Se o inadimplemento é culposo, ele paga a devolução de valores pagos mais perdas e danos. Ao passo que, se o inadimplemento é um inadimplemento não culposo, ele só devolve os valores que foram pagos. Então a diferença é substancial. Eu estou devendo ao José um certo e determinado boi. Ele comprou o boi, ele pagou pelo boi, tá claro? Na noite anterior à entrega, eu vou lá e dou 2 tiros na cabeça do boi. Que tipo de inadimplemento que é esse? Ora, é um inadimplemento culposo. Lembre-se, então, que essa situação de culpa absorve aquelas situações que são conhecidas em atributo adjetivo de conduta como dolo. Esse inadimplemento é culposo, não é doloso. Ele é culposo, porque não houve um excludente de culpabilidade. Eu fui lá e dei 2, 3 tiros no boi e matei o boi. Eu vou inadimplir, eu não vou conseguir pagar, porque o que eu devo é o boi. E eu matei o boi. Esse inadimplemento é culposo. Mas pode ocorrer que o José venha buscar o boi amanhã e na noite anterior caia um raio na cabeça do boi e o boi morra. Nesse caso, o meu inadimplemento é não culposo. Qual é que é a diferença da primeira situação e para a segunda situação? Na primeira situação de inadimplemento culposo, eu vou ter de devolver o valor que o José me pagou pelo boi, mais perdas e danos. Na segunda situação, eu devolvo o valor que o José me pagou pelo boi e acabou a situação. Eu resolvi a obrigação com a devolução do valor que ele me pagou, porque o meu inadimplemento não foi culposo. Muito bem, essa teoria tradicional, já muito conhecida, do inadimplemento culposo ou não culposo. No entanto, há situações em que não se discute a culpa. Então, ó, estamos tratando de teoria geral do inadimplemento, tudo bem? Nós vamos fazer parênteses aí, ó. Espera um pouquinho. Inadimplemento culposo e não culposo. Olha lá, quais são os elementos constitutivos das obrigações? Vamos analisar os elementos constitutivos das obrigações? A gente acabou de falar. Elemento objetivo, elemento subjetivo e vínculo jurídico. Vamos dentro do vínculo jurídico. Dentro do vínculo jurídico. Dentro do vínculo jurídico nós temos o débito, que é a ligação entre o credor e o devedor, e a responsabilidade, que é o direito subjetivo que tem o credor de exigir certo e determinado comportamento do devedor. Então, débito e responsabilidade nós temos como elementos do vínculo jurídico. Tudo bem? Ótimo. Vamos imaginar que este débito possa ser traduzido como culpa. Então seria culpa e responsabilidade, não é? Então vamos imaginar aqui, só para ilustrar, vamos imaginar um exemplo. Eu estou jogando pôquer, pôquer, e perdi a aposta, eu perdi a minha casa. Eu apostei a minha casa e perdi a aposta, tudo bem? Se eu perdi esta aposta, pergunto aos senhores, o sujeito que ganhou a aposta vai poder cobrar essa aposta judicialmente? Olha, tem elemento objetivo aí? Tem elemento objetivo. Qual é que é o objeto? Dar a casa. Né? Tem elemento subjetivo? Tem o devedor aqui que apostou. Né? E tem elemento subjetivo de crédito? Tem o credor, o sujeito que ganhou a aposta. No vínculo jurídico, tem ligação entre o credor e o devedor? Tem. Mas não tem a responsabilidade. Vamos ver o artigo 814 do Código Civil. Pega aí em casa. Pega o artigo 814 do Código Civil para lembrar essa situação aí. Ó. Dívida de jogo. A dívida de jogo não obriga a pagamento, diz 814. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, se o perdente é menor, interdito, incapaz, enfim. Então percebam, o José ganhou de mim, lá no jogo de pôquer. Mas ele não pode cobrar, porque ela não me obriga a pagamento, não gera responsabilidade. Eu não tenho, o credor não tem direito subjetivo de exigir esse comportamento de mim. Mas se eu pago, eu não posso pedir de volta. Isso significa então que eu devo, mas não tenho a responsabilidade de pagar. Estas obrigações em que nós temos débito, ou seja, nós temos a culpa, né, que a gente traduziu o débito como culpa, mas eu não tenho a responsabilidade, são situações de obrigação natural.
São as chamadas obrigações naturais. Assim como a dívida prescrita. Eu tenho uma dívida lá com o Tiago que prescreveu. Tiago pode me cobrar dessa dívida? Não, Tiago não pode me cobrar dessa dívida. Mas se eu pago, posso pedir de volta? Não, não posso pedir de volta. É uma obrigação natural. Então nós estamos vendo aí que há a possibilidade de haver uma obrigação, de se ter uma situação obrigacional em que haja débito, mas não haja responsabilidade, não é isso? E o inverso? Uma situação obrigacional em que haja responsabilidade, mas não haja débito. Será que esse inverso é possível? Uma situação em que haja a responsabilidade, mas não haja débito? Então, ótimo. Feito esse esclarecimento, vamos retornar ao inadimplemento culposo e não culposo. Inadimplemento culposo. Regra. O que acontece? Devolução de valores pagos mais perdas e danos. Inadimplemento não culposo é a exceção. Quando eu tenho uma excludente de culpabilidade civil. O que acontece? Devolução de valor pago. Nestas duas situações, inadimplemento culposo e não culposo, nós temos o quê? Discussão da culpa. Agora, eu pergunto aos senhores, será que eu sempre preciso dar culpa para responsabilizar alguém? Não estou perguntando se eu preciso dar culpa, né? Minha pergunta foi equivocada. Não é se eu preciso dar culpa. A pergunta é, será que eu preciso discutir a culpa para responsabilizar alguém? É antes disso ainda. Há necessidade de discussão da culpa, da culpa para a responsabilização? Vamos ver lá o artigo 927 do Código Civil. Pega em casa, o artigo 927 do Código Civil, olha lá. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O caput, a cabeça do artigo 927 diz: aquele que por ato ilícito, está falando aí dos artigos 186 e 187, né? Lembrar que 187 é abuso de direito, né? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ótimo. Muito fácil, né? O caput do artigo 927 está falando do inadimplemento culposo. Aquele que por ato ilícito causa dano a outrem, que fica obrigado a reparar esse dano que foi causado, tá claro? Está falando de inadimplemento culposo. Olha o parágrafo único do 927. Haverá obrigação de reparar o dano? Haverá obrigação de reparar o dano? Fixa muito bem isso aí, ó. Independentemente de culpa. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. E traz a lei, o parágrafo único do 927, duas situações. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Então, são dois casos. Ó, de novo, 927, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Nos casos especificados em lei, quais são os casos especificados em lei? Aqueles casos em que a lei diz que o sujeito é responsável independentemente de culpa. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outras pessoas, ou de outrem. Casos especificados em lei. Olha, gente, o Joãozinho, muito travesso, Joãozinho, ele foi castigado pela professora. A professora falou, Joãozinho, você vai escrever 100 vezes o seu nome. É castigo isso. O Joãozinho, muito peralta, pegou o compasso dele, que ele acabou de comprar esse ano, né? Que ele foi para o segundo ano na escola, ele comprou um compasso, pegou a ponta de aço do compasso, debruçou no Jaguar do vizinho do pai dele e escreveu no capô do carro o nome dele 100 vezes. E olha que ele tem 4 patronímicos. 4 sobrenomes. E ele escreveu 100 vezes o nome dele no capô do carro do Jaguar do vizinho do pai dele. Ora, o Joãozinho, sem dúvida nenhuma, está gerando danos a alguém. Quem é o responsável? Vamos ver lá o artigo 932 do Código Civil? A lei fala expressamente. São também responsáveis pela reparação civil. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda. Enfim, o pai do Joãozinho, ele é responsável, mas ele não tem culpa. Ele é responsável porque a lei disse que ele é responsável. Tá claro? E esqueçam essa situação de culpa in vigilando, culpa in eligendo, culpa in não sei o que lá. Não tem culpa in nada. Ou a situação é de responsabilidade ou não é. É só pensar. Imagina a seguinte situação. Sujeito
teve um problema médico, né, uma situação de erro médico, e nessa situação de erro médico, o sujeito teve danos irreparáveis. Ficou em coma 6 meses, quase perdeu a vida. Aí eu vou mover uma ação judicial para reparação desse erro médico. Quem que eu vou colocar no polo passivo da demanda? Ora, vou colocar no polo passivo da demanda o médico, vou colocar no polo passivo da demanda o hospital, vou colocar no polo passivo da demanda o plano de saúde. Não vou? Agora, vamos pensar bem aqui. Quem é o senhor nosocômio? O senhor hospital. Aquele senhor que fica andando pelo hospital, abrindo cada sala de cirurgia, vendo se está todo mundo fazendo tudo certo. Existe essa figura? Não. O senhor plano de saúde, aquele sujeito que fica com um helicóptero sobrevoando todos os hospitais da rede credenciada, com uma luneta, olhando tudo que todos os médicos estão fazendo. Isso não existe, gente. Então não tem culpa invigilando, culpa ineligendo. A situação desses sujeitos é uma situação de responsabilidade, independentemente de culpa. Tá claro? Ela independe da culpa. Por que ela independe da culpa? Porque o Fábio inventou? Não. Porque o 927, parágrafo único, disse que independe da culpa. Só por isso. No caso do hospital, a gente já pode pensar até no Código de Defesa do Consumidor, que trata expressamente a responsabilidade objetiva. Então, quais são estas duas situações do parágrafo único do 927? Vocês viram aí? Inadimplemento culposo, inadimplemento não culposo. Agora vocês vão acrescentar mais duas. Inadimplemento em responsabilidade objetiva e inadimplemento em teoria do risco. Então, é o culposo, o não culposo, responsabilidade objetiva é o terceiro e teoria do risco é o quarto. Culposo, não culposo, responsabilidade objetiva e teoria do risco. É o quarto. Essas últimas duas formas, a responsabilidade objetiva e a teoria do risco, ambas implicam em devolução de valores pagos mais perdas e danos. Ambas implicam em devolução de valores pagos mais perdas e danos. Imagina a situação recente que ocorreu no Brasil. O sujeito estava lá, voando, o avião estava voando. De repente, um outro sujeito resolveu que era muito bacana dar piruetas no ar. Desligou o tal do transponder, o tal do aparelho, foi e se chocou com o outro avião. O avião caiu, matou, se não me falha a memória, 160 pessoas. Os danos são irreparáveis. São danos materiais e, acima de tudo, são danos morais. Acima de tudo. Ótimo. Um familiar, de uma das pessoas no avião, vai lá, procura seu advogado e fala, olha, eu vou mover uma ação contra quem? Quem é o culpado dessa situação? O culpado dessa situação é o piloto lá do avião que desligou o aparelho que deveria estar funcionando, tal do transponder, não é? Então, todas as famílias vão mover uma ação contra o piloto do avião? Claro que não. Dificilmente ele vai ter condição de arcar com esse prejuízo enorme. Logo, as famílias certamente não vão ter a indenização que lhes é devida, que é merecida pelas famílias. Então, ele não vai mover a ação contra o piloto do avião, ele vai mover a ação contra quem? Contra a empresa de transporte aéreo. Qual empresa de transporte aéreo? Aquela do avião que desligou o aparelho? Não a outra em que o familiar dele estava. Agora eu pergunto aos senhores, o dono dessa empresa de transporte aéreo que estava na sua casa tomando café ou no seu escritório trabalhando, ele tem culpa disso? Ele não tem culpa nenhuma. Ele nem sabe do que estava acontecendo. Ele não tem culpa, mas ele tem responsabilidade. Ele é responsável, porque ele explora uma atividade que, por sua natureza, gera riscos aos direitos de outrem. Então ele é responsável. Não precisa comprovar a culpa, vocês compreendem? Não precisa discutir a culpa. A situação é de responsabilidade. Por sua vez, o dono dessa empresa que teve de arcar, de arcar com essa indenização, ele vai morrer com prejuízo? Imaginem se vocês nessa situação. Você não tem culpa de nada, mas você que vai pagar. Você que vai arcar com prejuízo. Claro que ele não vai morrer com prejuízo. Ele vai cobrar da empresa de táxi aéreo lá, admitindo que a situação, que o que ocorreu foi exatamente isso, né? Que pode não ter sido, mas admitindo que o que ocorreu foi exatamente isso, ele vai contra a empresa de táxi aéreo por responsabilidade objetiva. Olha o 932, inciso 3. O 932 do Código Civil, lá no seu inciso 3, diz: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente pelos atos de seus serviçais, funcionários, enfim,
aquele piloto do avião, que é funcionário da empresa de táxi aéreo, ele cometeu um ato ilícito, houve um inadimplemento por parte dele, inadimplemento culposo por parte dele, que faz com que o seu empregador responda independentemente de culpa. Diz o 9323, que ele também é responsável pela reparação civil. Tá claro, gente? Então, a situação de teoria geral do inadimplemento nas obrigações passa pelo inadimplemento culposo, não culposo, responsabilidade objetiva e teoria do risco. Culposo e não culposo, situação está aí no 927, né? Combinado com 186 e 187 do Código Civil. Responsabilidade objetiva e teoria do risco, sobretudo parágrafo único do 927 do Código Civil. Tá claro? Agora, a gente falou aqui, né, que o inadimplemento culposo gera devolução de valores pagos mais perdas e danos. O não culposo, por seu turno, gera a devolução dos valores pagos. A responsabilidade objetiva e a teoria do risco geram também devolução de valores pagos mais perdas e danos. O que são essas perdas e danos? Devolução de valores pagos fica muito fácil, né? Pagou 100, devolve 100. Pagou 1 milhão, devolve 1 milhão. E as perdas e danos? Olha, as perdas e danos abrangem o dano emergente, o lucro cessante, a perda de uma chance e o dano moral. Né? Estou destacando o dano moral aí apenas para fins didáticos, porque é óbvio que o dano moral é um dano que emerge. Né? Pode haver protração no tempo, mas é um dano emergente. Tá? Só por questão didática. A perda de uma chance também está sendo destacada por questão didática. Então, primeiro, dano emergente. O que é esse dano emergente? Ora, o dano emergente é o dano que emerge do fato. Ocorrido o fato, houve um dano, esse é o dano que emerge. Lembra lá do caso do José que bateu na traseira do João? Do carro do João? O João estava parado, aguardando o trânsito fluir, porque o farol estava fechado. O José veio e bateu na traseira do carro do João. Ora, dano emergente, ele vai ter de consertar o carro. Esse é o dano que emerge. Tem lucro cessante? E aí tomem muito cuidado. Lucro cessante e perda de uma chance. Né? A perda de uma chance não se confunde com o lucro cessante. Né? O lucro cessante é o lucro certo que cessa, lucro certo que cessa por força do ato lesivo. Isso é o lucro cessante. A perda de uma chance é a oportunidade perdida, a chance perdida. É diferente, portanto, do lucro cessante. O lucro cessante era certo, a perda da chance não. Então, se esse taxista, né, que ele bateu atrás do carro lá, está lá parado o carro do taxista, esperando no farol fechado, vem alguém e bate na traseira dele. Se esse taxista, toda semana, levasse a Dona Maria de um ponto da cidade até outro para ver a filha dela, e voltasse, isso é um lucro que cessa, porque é certo, ainda que o contrato seja verbal. Tá claro? Agora, se ele aleatoriamente pega as pessoas aí que dão sinal para ele na rua, e ele para e leva a pessoa onde a pessoa quer, isto não é lucro cessante, isto é perda de chance. É perda de uma chance, porque não é lucro certo. Ah, professor, mas o valor é certo. Sim, o valor pode ser certo. Ele vai fazer uma prova robusta em juízo de que nos últimos 3 anos, ou 1 ano, sei lá, ele faturou de 4 a 6 mil reais por mês, né? Com base no trabalho dele de taxista. E o carro dele vai ficar 3 meses parado na funilaria, então ele quer lucro cessante de 3 meses por 4 mil reais ou por 5 mil reais. Isso é lucro cessante? Não. Ele pode pedir os 4 mil reais ou 5 mil reais por 3 meses, 15 mil reais. Só que ele vai pedir isso a título de perda de uma chance, a menos que os contratos dele fossem todos firmados e o lucro fosse certo. E o dano moral? O que é esse dano moral que vai haver aí na situação de perdas e danos? Olha, durante muito tempo a gente passou entendendo que dano moral era a dor, a ofensa, né, a angústia, a mágoa. Dano moral não é dor, ofensa, angústia, mágoa, porque isso é extremamente subjetivo. Eu viro para um sujeito e falo assim, seu bobo. Ele vai lá e me dá um tiro. O outro eu falo, seu bobo, ele dá risada e brinca comigo. Isso é extremamente subjetivo. O que é dor, o que é angústia, o que é mágoa para cada um? É difícil mensurar isso como dano moral. Então o dano moral tem de ser objetivamente aferido.
Como que ele é objetivamente aferido? Dano moral é uma agressão a direito de personalidade. O dano moral se dá quando ocorre agressão a direito de personalidade. E quais são as faixas de proteção desses direitos de personalidade? São 3 faixas de proteção de direitos de personalidade. Primeira faixa de proteção, integridade física. A primeira faixa de proteção é a da integridade física. A segunda faixa de proteção é a da integridade moral. E a terceira faixa de proteção é a da integridade intelectual. Então, na faixa de proteção da integridade física, nós temos, sobretudo, direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. Na integridade física, nós temos o direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. Na integridade moral do indivíduo, repousam situações como a imagem, o sigilo doméstico, o sigilo profissional, que deve ser respeitado por óbvio, o direito ao nome, o direito à honra, o direito à privacidade, o direito à intimidade. Agora, olha lá, gente. Qual é o limite da integridade moral? Não há limite. Toda e qualquer situação extrapatrimonial está aí dentro. Qualquer direito extrapatrimonial, qualquer situação extrapatrimonial que deva ser preservada, está aí nessa fração de integridade moral do indivíduo. Além da integridade moral, nós temos a integridade intelectual do indivíduo. Então, ó, primeira faixa de proteção, integridade física. Sobretudo, direito à vida, a tutela sobre o próprio corpo e o direito a alimentos. A segunda faixa de proteção, a integridade moral. Então, vocês têm aí nome, honra, sigilo doméstico, sigilo profissional, imagem, privacidade, intimidade e tudo o que for extrapatrimonial. A terceira faixa de proteção é a integridade intelectual. Na faixa da integridade intelectual, nós temos um binômio. Uma proteção de direito comercial, de direito empresarial, e uma outra proteção, que é uma proteção de direito civil. Na faixa de proteção do direito comercial, nós temos a propriedade industrial. Na faixa de proteção da integridade intelectual do direito empresarial ou comercial, nós temos a propriedade intelectual. Lei 9.279 de 96. A Lei 9.279 de 96. Na faixa de proteção da integridade intelectual do direito civil, nós temos o direito de autor. A Lei 9.610 de 98. A Lei 9.610 de 98. A propriedade industrial, da Lei 9.279 de 96, cuida de marcas, patentes, indicações geográficas, modelos de utilidade. O direito de autor cuida de obras literárias, artísticas e científicas. A cisão que nós temos aqui no Brasil, a Lei 9.279 de 96, a cuidar de propriedade industrial, e a Lei 9.610 de 98, a cuidar de direito de autor, é uma cisão mundial, não está só no Brasil. A cisão se dá sob o aspecto de 2 convenções. A Convenção de Paris, a cuidar da propriedade industrial, e a Convenção de Berna, a cuidar do direito de autor. Tudo bem, gente? Então, ótimo. Se houver uma agressão, portanto, ao direito à vida, à tutela do próprio corpo, ao direito de alimentos, ao nome, à honra, a sigilo doméstico, ao sigilo profissional, à imagem, à intimidade, à privacidade, à propriedade industrial, ao direito de autor, tem-se o dano moral. Conforme artigo 12 do Código Civil, pode-se fazer com que cesse a ameaça à lesão de direito de personalidade, a direito moral, não é? Ou, inclusive, se pedir indenização quando houver uma agressão a esses direitos. Essa é a cláusula geral de proteção dos direitos morais, dos direitos de personalidade. Não é?
E é óbvio que isso pode ocorrer de maneira extracontratual. Por exemplo, o sujeito foi lá e bateu no carro do outro. Mas isto pode ocorrer também dentro de um contrato, dentro de uma obrigação firmada, situação em que nós começamos a tratar de deveres laterais da obrigação. O que são os tais deveres laterais das obrigações? Esses deveres laterais têm diversos nomes, né? A gente pode chamar aí de deveres laterais, deveres acessórios, deveres de contorno, né? Todos eles decorrentes daquela visão do direito privado, que nós tratamos na nossa primeira aula, né? Com base na autonomia privada de contratação, da isonomia substancial e do solidarismo constitucional. Vocês lembram? Liberdade ampla e restrita de contratação. Não, autonomia privada de contratação. Isonomia é formal. Não, a isonomia deve ser substancial. Pura e simples fraternidade. Não, solidarismo constitucional. Ser solidário é um dever. Lembra lá que eu acho que foi o Lucas que perguntou na primeira aula? Né? Então, é um dever ser solidário. Né? Claro que é. E estes deveres estão esculpidos aí. Sobretudo, então vamos voltar mais uma vez, agora não a primeira, mas sim a nossa segunda aula, quando nós tratamos lá dos artigos 113 e 422. O artigo 113 fala que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Já o artigo 422 vem e diz que nos contratos os contratantes devem guardar o quê? A boa-fé e a probidade, a lisura. É exatamente assim no direito obrigacional. Estes são os chamados deveres de contorno, deveres laterais das obrigações, né? Que devem respeitar o quê? A existência digna do ser humano, né? De maneira a se implementar efetivamente solidariedade na relação obrigacional. A boa-fé é um imperativo de ordem pública que deve ser respeitado. A boa-fé, na relação obrigacional como um todo, deve sempre ser respeitada. Não há possibilidade de se ter uma relação obrigacional em que não se contemple os aspectos da boa-fé, do solidarismo, da eticidade na relação contratual. Estes tais deveres acessórios, laterais, de contorno, também chamados de deveres anexos. Estes tais deveres anexos, eles têm efetivamente, inclusive, possibilidade de execução apartada. Eu posso executar por força de um dever lateral? Eu posso mover uma ação por força da ruptura de um dever lateral? Claro que posso. Qualquer relação obrigacional pode ter a situação da boa-fé, rompida. E se a boa-fé é rompida numa relação contratual, ora, havendo ruptura da boa-fé numa relação contratual, qual é que é a razão de ser no contrato? Um filósofo e jornalista, se me fala a memória em inglês, ele se chama Stuart Mill. Ele fala, não há outro fundamento assinalável ao direito das obrigações que não as funestas consequências da falta de fé de um ser humano em outro. O professor Renan Lotufo colocou isso no Código Civil dele comentado. E é fantástico, né? Exatamente isso. Não há outro fundamento que se assinale para o direito das obrigações que não as funestas, as negras consequências da falta de fé de um ser humano em outro. Quando você tem a falta de fé de um ser humano em outro, não se estabelece mais obrigação, acaba a segurança jurídica. Acaba o quê? O Estado Social Democrático acaba, a possibilidade de vida em sociedade. Então é óbvio que esses deveres laterais, a boa-fé, o solidarismo, a isonomia substancial, contaminaram o direito obrigacional. E não poderia ser diferente. O direito obrigacional tem de restar contaminado com estes tais deveres, sob pena de efetivamente se imaginar um direito das obrigações que não gera obrigação, porque não tem legitimidade populacional. Então nós falávamos do conceito de ordem pública instalada, a gente falou lá, os anseios populacionais de uma dada nação. Foi exatamente isso que se alterou. Quando a gente fala lá em teoria da imprevisão, princípio da revisão contratual,
né, ou teoria da objetivação do contrato, que é a tal da cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus, vamos lá, quem não lembra, cláusula rebus sic stantibus, nós vamos tratar especificamente dela ainda, mas a cláusula rebus sic stantibus, para quem não lembra, diz que se por motivo imprevisível e extraordinário um contrato, né, que seja de trato sucessivo ou execução diferida, se tornar excessivamente oneroso para uma das partes, se isto ocorrer, há a possibilidade de resolução do contrato, né, então resolve-se a obrigação, ou reequacionamento. Situação em que vai se fazer o quê? Vai se modificar as cláusulas. Previsão legal, para a gente lembrar aí, ó, artigos 317, combinado com 478 a 480. Todos eles do Código Civil. 317 combinado com 478 a 480. Olha, era inimaginável se tratar numa situação dessa. Como é que vai poder resolver a obrigação ou, o que é pior, mudar a disposição contratual? Lembre-se do princípio da intangibilidade dos contratos. O contrato não pode ser alterado senão pelas partes. Não é isso? Não bem assim, né? Por quê? Se houver, por motivo imprevisível e extraordinário, excessiva onerosidade de um contrato, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer alteração do contrato. Judicialmente, é claro. Mas pode haver alteração do contrato. Ou pode haver a resolução do contrato. Tá claro, gente? Então, é uma situação que deixa clara a possibilidade que nós temos hoje de execução, inclusive apartada, destes tais deveres laterais. Porque denota para a gente, né, de maneira clara, que a preocupação do Código Civil no direito das obrigações é da existência digna do ser humano. Né? E daí vem a compreensão que nós temos de ter da obrigação como um processo, como dizia o professor Clóvis do Couto e Silva, como diz o professor Clóvis do Couto e Silva. A obrigação deve ser analisada como um processo. A obrigação nasce, ela se desenvolve e ela se extingue. A obrigação nasce, se desenvolve e se extingue. Ela deve ser analisada como um processo que contempla deveres nucleares e deveres acessórios, deveres de conduta, deveres laterais ou anexos. A gente tem uma pergunta lá, que a gente fez, nas ruas recebemos uma pergunta. Eu queria dar uma olhadinha na pergunta, vamos escutar lá. Meu nome é Francisco Carlos. O cumprimento de uma obrigação é finalizado pelo dar, fazer ou não fazer determinado. Então a pergunta do nosso colega aí é se uma obrigação resta cumprida pelo dar, fazer ou não fazer previamente determinados, enfim. Eu cumpro a obrigação quando eu dou aquilo que eu me propus a dar, faço aquilo que eu me propus a fazer ou não faço? Não. Esse é meramente o dever nuclear da obrigação. É óbvio que o não dar, o não fazer, ou o fazer quando se obrigou a não fazer, efetivamente, são situações de inadimplemento, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso dar aquilo que eu me propus a dar, mas não agir na relação contratual com probidade. Não agir na relação contratual com eticidade. E quando isso ocorre, eu estou descumprindo um dever anexo. Estou descumprindo um dever de contorno. Basta ver as regras que nós temos para o pagamento. Então, dizia a vocês, a obrigação, ela nasce, ela se desenvolve e ela morre. Não é? Como é que ela morre ou se extingue? Através do pagamento ou de meios indiretos de extinção das obrigações, não é isso? Quanto ao pagamento, o que é o pagamento de uma obrigação? O pagamento é exatamente isso que o nosso colega perguntou. É o dar, o fazer ou não fazer. Mas pura e simplesmente dar, fazer ou não fazer? Nós temos regras que devem ser seguidas no pagamento, como extinção da obrigação. Primeira regra que deve ser seguida é o que se deve pagar, ou, efetivamente, o que eu devo cumprir na obrigação. E é óbvio que o credor não é obrigado a aceitar objeto diverso daquele que foi avençado. Basta isso, essa é a regra do 313 do Código Civil.
Basta essa regra do artigo 313? O credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, objeto diverso daquele que foi aprazado. Ótimo, ele não é mesmo obrigado a aceitar. Só que o credor também não é obrigado a aceitar que o devedor, ou que ele mesmo, o credor, venham a agir com falta de probidade, com falta de lisura, com falta de boa-fé na relação contratual. Sob pena de haver o quê? Uma ruptura do pacto obrigacional. Não é? Uma ruptura do dever geral de existência digna, do dever geral do solidarismo constitucional e da isonomia substancial, que nós tratamos aí na nossa primeira aula. Tá claro? Outra regra que trata ainda o pagamento. Né? Quem deve pagar? Deve pagar o devedor. Né? Então, o devedor é o sujeito que vai pagar. Pode um terceiro pagar? Pode um terceiro pagar. Esse terceiro pode ser interessado ou não interessado. Olha como o instituto é funcionalizado. Diz o Código Civil. Se o terceiro que paga... Então, ó, eu estou devendo para o João. Eu devo pagar ao João. Pode um terceiro pagar? Uma outra pessoa, o Tiago vai lá e paga? Pode? Pode. Esse terceiro que paga, pode ser um terceiro interessado ou não interessado, não é isso? Olha como é funcionalizado o instituto. Se o sujeito é um terceiro interessado, ele se subroga de pleno direito no pagamento. E ele passa a ser o credor da obrigação. É o que diz lá o artigo 346, inciso 3 do Código Civil. Ele sendo um terceiro o que é um terceiro juridicamente interessado? Ora, se o Tiago, por exemplo, é o meu fiador, né? Eu devo ao José e o Tiago é o meu fiador. É óbvio que se eu não pagar, quem é que vai pagar? O Tiago. Porque ele é o garante da obrigação. Ele é um terceiro interessado. Ele chega lá, quita a obrigação e se subroga de pleno direito. É o 346, inciso 3 do Código Civil. E a subrogação legal se opera ainda em outras duas situações. Quando o credor paga a dívida do devedor comum, para o co-credor, né? Ou quando eu estou protegendo o imóvel, enfim. Não só nessa regra, ou nessas duas regras, nós temos a funcionalização dessa situação e dos deveres laterais. Olha a regra lá do a quem se deve pagar. A quem eu devo pagar? Ora, eu devo pagar ao credor. Só ao credor? Não. Ou a quem o credor indique. Né? Imaginem que eu faço um pagamento a um sujeito que eu imagino ser o credor. Figura do credor putativo. Artigo 309 do Código Civil. Se eu pago a uma pessoa que não é o credor, mas aparenta ser o credor, é credor putativo. O pagamento é válido mesmo se provando depois que ele não era o credor. Então imagina só, devo ao seu José. Seu José falece e fica lá o Zezinho. Lembra do Roy do Sazini, o princípio do Sazini, do artigo 1784 do Código Civil. No exato momento da morte do seu José, todos os seus bens se transmitem aos seus herdeiros. Então, meu novo credor agora é o Zezinho, filho do seu José. Não é isso? Vou lá e pago ao Zezinho o que eu devia ao seu Zé, que é falecido agora. Paguei ao Zezinho, só que depois se descobre que o Zezinho não era filho do seu José. O filho do seu José é o Joãozinho. O Zezinho não era filho do seu José. Paguei para a pessoa errada. A regra geral diz que quem paga mal, paga duas vezes. Nesse caso, não. Porque era um credor putativo. Era um credor aparente. Olha, gente, imagina só, paguei para um sujeito que é incapaz. O sujeito é absolutamente incapaz. Ele é incapaz de receber, tudo bem? Ele é incapaz. E eu paguei para ele. Esse pagamento tem de ser nulo de pleno direito. No entanto, se o pagamento foi feito de boa-fé, olha lá o dever lateral, a boa-fé, a probidade inserida de novo no direito obrigacional. Se eu paguei para o incapaz de boa-fé e eu provo que isso se reverteu em benefício do credor, nesta situação específica, o artigo 310 diz, o pagamento é válido. Por quê? Porque houve eticidade, houve boa-fé. Tá claro? As outras duas regras quanto ao pagamento, que são lugar do pagamento para dívidas quesíveis e portáveis, e momento do vencimento, o tempo do pagamento, o tempo do pagamento mostra essa funcionalidade, mostra que os deveres laterais estão lá. Em que momento que vence a obrigação? A obrigação vence no momento em que foi aprazada. Mas pode ocorrer a antecipação do vencimento conforme o artigo 333 do Código Civil. Pode ocorrer antecipação do pagamento. Em que situação que vai ocorrer a antecipação do vencimento da obrigação? Ora, imaginem que o sujeito é declarado insolvente por via judicial. Se ele é declarado insolvente, é óbvio, eu vou esperar mais o quê para o vencimento da obrigação?
Então, se esse devedor é declarado insolvente, é óbvio que é o vencimento antecipado da obrigação. Da mesma maneira, falido o devedor, é óbvio que é vencimento antecipado da obrigação. Né? Então, são situações em que a obrigação vence antecipadamente. E uma muito específica, que é a recusa no reforço da garantia. Né? O devedor me deu um bem em garantia, por exemplo, penhor, né? Um crédito pignoratício, e por qualquer motivo a dívida cresceu e o valor da garantia agora já não cobre mais, do bem dado em garantia não cobre mais o valor da dívida. Eu vou pedir reforço na garantia. Se o sujeito não me dá o reforço na garantia, o que ocorre? Vencimento antecipado da obrigação. Né? Então estão funcionalizados os institutos com base na eticidade, com base no solidarismo, com base na isonomia substancial. Tá legal, gente? Pois bem, quanto ao direito das obrigações, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês na aula de hoje. Né? Então a gente tratou aí dos elementos constitutivos das obrigações, da teoria geral do inadimplemento, culposo, não culposo, responsabilidade objetiva e teoria do risco, e tratamos aí dos deveres laterais das obrigações, sobretudo, né? Com o apoio aí do inadimplemento, da teoria geral do inadimplemento. Antes de finalizar a aula, eu queria lembrar a vocês o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Mandem aí os e-mails de vocês com sugestões ou dúvidas que eventualmente vocês tenham. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar da teoria geral dos contratos. Vamos tratar da teoria geral dos contratos numa visão civil constitucional. Tá legal? Um forte abraço a todos vocês e espero contar com vocês de novo na próxima aula. Até logo.